Na tarde dessa quinta-feira, Lula fez sua primeira aparição pública após 3 fatos muito relevantes sobre o seu filho, Fábio Luiz, terem acontecido. A revelação de que Lulinha está sendo citado nas delações premiadas que estão sendo feitas por 2 ex-dirigentes do INSS, a aprovação da quebra do sigilo bancário dele na CPMI do INSS e a revelação de que, antes mesmo dessa quebra de sigilo ter sido aprovada na CPMI, o ministro André Mendonça, relator do caso no STF, já havia autorizado essa quebra que havia sido solicitado pela Polícia Federal. Pois bem, a aparição de Lula ocorreu em um evento relacionado ao Tour da Taça da Copa do Mundo de Futebol, ocorrido em Brasília. Ele discursou nesse evento, só que não disse absolutamente nenhuma palavra sobre Fábio Luiz. É como se o filho não fosse dele. Só que como o assunto principal do evento era a Copa do Mundo de Futebol, acabou sendo inevitável que Lula falasse sobre a Copa de 2014 no Brasil. E foi aí que ele não conseguiu controlar aquele seu velho hábito que insiste em aparecer, o de mentir para tentar esconder escândalos ocorridos durante governos petistas. Veja só o que ele disse sobre as obras dos estádios da Copa de 2014. Não, em 2014 foi um vexame. E não foi um vexame dos jogadores. O Brasil vivia um momento muito delicado, um momento muito irritante, um momento muito nervoso. Já começava naquele momento a quantidade de mentiras inesquecíveis sobre a corrupção na Copa do Mundo. O companheiro Orlando era ministro do esporte. E eu lembro que quando começou a denúncia de corrupção do Estado, Cafu, nós fomos no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas elegeu um ministro para ser responsável de fiscalização dos 12 estádios de futebol que nós estávamos fazendo. E depois de todas as denúncias sobre corrupção, o Tribunal de Contas chega à conclusão que não houve corrupção em nenhum estado dos 12 que estavam sendo construídos. O relatório ao qual Lula se refere é o que foi produzido pelo ministro Valmir Campelo e publicado em 2011, muito antes das obras desses estádios terem sido concluídas. Nesse caso aqui, eu nem tive muito trabalho para desmentir a fala do presidente, porque ele já havia repetido a mesma afirmação em 2022, ainda como candidato à presidência. E na ocasião, ele foi alvo de uma verificação de fatos da imprensa. Apesar de ter dito apenas que a fala dele naquela ocasião precisava de contexto, em vez de dizer que se tratava de uma mentira, a CNN Brasil acabou apresentando no texto da matéria as verdadeiras informações. Para começo de conversa, o documento citado por Lula foi publicado em 2011 e estimou que a realização do evento teria um custo de mais de 23 bilhões de reais e ainda não dizia nada a respeito das obras. A matéria cita na sequência que o relatório analisa a regularidade dos orçamentos e dos contratos dos estádios, e então aponta erros e irregularidades encontradas nessas etapas. Na sequência, a matéria é muito enfática na seguinte afirmação: o relatório do TCU não apresenta conclusões jurídicas sobre eventuais casos de corrupção. Ou seja, Lula cita um relatório que não trata das obras dos estádios para afirmar que não houve corrupção. Trata-se de uma associação completamente indevida e de uma afirmação absolutamente falsa. Bom, naquela mesma matéria da CNN Brasil, publicada lá em 2022, ainda é citado que, com base no relatório de prestação de contas produzido pelo próprio governo petista após a realização da Copa, foi identificado que somente um estádio não excedeu o orçamento estimado, que foi o Castelão. Todos os outros excederam o orçamento. E isso aqui não tem nada a ver com o relatório citado por Lula, que é lá de 2011. E se estendermos nossa pesquisa para além da verificação feita pela CNN, rapidamente encontramos exemplos que confirmam omissões intencionais feitas por Lula nesse discurso para fazer essa afirmação falsa. Eu vou trazer aqui apenas um para exemplificar essa situação. Matéria de dezembro de 2022. Agnello e Filipelli são condenados por desvios na reforma do estádio Mané Garrincha. Agnello Queiroz, do PT, e Tadeu Filipelli, do MDB, ocupavam, respectivamente, os cargos de governador e vice-governador do Distrito Federal na época em que essa reforma aconteceu, ou seja, meados de 2014. Agora eu pergunto, se há pessoas que foram condenadas por desvios praticados em obras de estádios da Copa de 2014, como Lula ainda tem coragem de afirmar que não houve corrupção? Pois é, mas essa história fica ainda mais ridícula com o que ele disse logo na sequência desse argumento. Mas antes de mostrar, eu peço 1 minuto da sua atenção para uma novidade que eu estou lançando hoje. Veja só.
Se você ainda não utiliza o ChatGPT no seu dia a dia porque acha que ele é complicado demais, o recado que eu tenho agora é exatamente para você. Eu acabei de lançar um curso gravado por mim, onde eu ensino passo a passo e mostrando na prática como utilizar essa ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI para facilitar a sua vida. Se você já tem facilidade com tecnologia, já utiliza o ChatGPT e está em busca de um conteúdo mais avançado, esse curso não é para você. O material que eu preparei é para as pessoas que hoje têm dificuldade com esse tipo de ferramenta e que não a utilizam por achar que é complicado demais. Se esse é o seu caso, eu já adianto para você. O ChatGPT da OpenAI é muito mais simples do que parece e ele é capaz de fazer muito mais do que você imagina. São 14 aulas em vídeo onde eu ensino para você, mostrando na tela do computador e do celular, cada passo que você precisa seguir para acessar o chat, criar sua conta, fazer suas perguntas e tirar os melhores resultados possíveis. Além disso, eu ainda preparei alguns materiais por escrito que estão disponíveis como bônus nesse curso. O investimento é de apenas R$ 197 e este valor pode ser parcelado também no cartão de crédito. Caso você acesse as aulas e não goste, não se preocupe, porque você terá 7 dias de garantia após a compra para devolver o curso e solicitar seu reembolso integral. Para aproveitar essa chance, clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail contato@paulobaltokoski.com. Eu espero você lá. Voltando agora ao discurso de Lula, como eu falei anteriormente, a história ficou ainda mais ridícula com o que veio na sequência. Isso porque ele não apenas mentiu a respeito dos casos de corrupção envolvendo as obras dos estádios, como ainda afirmou que essas supostas falsas acusações foram responsáveis pela eliminação do Brasil naquele vergonhoso 7-1. Mas passou-se a ideia para a sociedade de que aquilo tinha sido um manto de corrupção. E aquilo resultou na meninada toda nervosa, toda irritada, porque não havia clima sequer para jogar futebol. É a única explicação que eu tenho para aquele banho que a gente tomou da Alemanha. Claro, com certeza. A maior preocupação da vida daqueles jogadores era com a reputação dos políticos petistas diante de tantas denúncias e tantos escândalos. Francamente, isso aqui é o cúmulo do egocentrismo. Lula pensa que o mundo gira em torno dele. Obviamente, como presidente da República agora, ele interfere diretamente na vida das pessoas nesse país. Graças às ações do seu governo, o cidadão brasileiro hoje, por exemplo, já não consegue mais comprar boa parte das coisas que comprava alguns anos atrás no supermercado. Agora, existe uma distância muito grande entre isso e a interferência no jogo de futebol que ele mencionou. Bom, por fim, Lula também não quis perder a oportunidade de fazer uma defesa dissimulada da sua companheira de partido. Eu não esqueço nunca, Cafu, a grosseria da torcida xingando a Dilma. Eu não esqueço. Era uma coisa que eu jamais imaginei ver numa festa que o Brasil estava organizando, em que a gente fazia a abertura de uma Copa do Mundo, que a última tinha sido em 1950, as pessoas tratarem uma presidenta com o desrespeito que trataram a Dilma. Era uma espécie de clima nervoso que estava vivendo o Brasil. Olha, se o país não estivesse mergulhado em esquemas de corrupção, se os estádios daquela própria Copa não estivessem envolvidos nisso, se não estivéssemos à beira daquela recessão histórica ocorrida em 2015 e 2016, enquanto a presidente em exercício estava preocupada em saudar a mandioca e estocar vento, quem sabe o tratamento do público não teria sido desrespeitoso como Lula diz. O curioso é que o PT aprendeu a lição. Hoje, Lula já não se expõe mais a um público aberto. Hoje ele só participa de eventos fechados, com plateia controlada e formada apenas por apoiadores. No fim das contas, isso é apenas mais um retrato daquilo que é a essência de Lula e do seu partido. Em vez de se preocupar com a realidade da população, eles se preocupam com a forma como a história é contada. E você, o que achou dessas declarações? Me conta aqui nos comentários.